Muito pouca gente está nessa situação, todo mundo conhece ele. Ele é coordenador do LACNIC e vai falar sobre IPv6, IPv6 Mostly, o elo que estava faltando na nossa cadeia. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, Ali. Como dizia a Alejandra, vamos falar especialmente sobre IPv6 Mostly. Estou muito contente de fazer esta apresentação. Obrigado ao comitê da IFTL por ter aceito o trabalho. Eu estou contente porque há vários anos no mundo do ecossistema da internet que vem se falando sobre isso, mas infelizmente não tratamos isso dentro do LACNIC, como dizem, melhor antes tarde do que nunca. Bom, mas tenho dois conceitos aqui de redes majoritariamente de IPv6, se não procuramos no Google, talvez um conceito já mais mastigadinho. Podemos dizer que as redes, principalmente IPv6, aparecem descrita na RFC 8925 como um conceito mais ou menos novo e uma tendência de adoção muito rápida. Ela vem cobrir o elo entre redes IPv6 only e redes dual stack ou pilha dupla. Seu objetivo tem dois objetivos maravilhosos. Um dar passagem para IPv6. E o outro é economizar endereçamento IPv4. Vamos ao conceito técnico. Vamos fazer uma revisão. Está definido na seção 1.2 do RFC 8925. O documento diz que as redes majoritariamente IPv6, a IPv6 Mostly, é uma rede que proporciona serviço NAT 64. Eu preciso que revisemos cada palavra que está aparecendo nesse conceito técnico, é muito importante. As redes Mostly IPv6, a IPv6 Mostly tem serviço de NAT 64, possivelmente com DNS 64. Todos sabemos que NAT 64 e DNS 64 são mecanismos de transição diferentes e muitas vezes vão lado a lado. Bom, do mesmo jeito que a conectividade IPv4, as redes IPv6 Mostly oferecem as duas conectividades. Permite a coexistência de hosts apenas IPv6, são redes IPv6 Mostly, e tem muitos hosts que são IPv6 only de pilha dupla. A outra tem hosts que podem ser de pilha dupla. Logicamente, também atuam no mesmo segmento. Podemos ver que essa rede IPv6 only, Mostly tem todos os brinquedos, digamos, né? Tem IPv4 only, IPv6, dual stack, ou pilha dupla, tudo que nós precisamos, mais DNS 64 e NAT 64. Se somamos tudo isso, o cenário permite que os operadores desativem gradativamente o IPv4 nos hosts. E vamos descrever com detalhes como funciona essa parte. Para descrever com detalhes, precisamos fazer uma revisão básica sobre algo muito importante. Se entendemos isso, vamos entender o que temos que fazer para chegar a IPv6 Mostly, que é o processo de DHCP no mundo IPv4. Como funciona? É um handshaking, uma troca de mensagens de 4 passos. A primeira mensagem se chama Discovery. Algumas bibliografias começam como Discovery, mas basicamente é quando o cliente envia uma mensagem em broadcast identificando os DHCP servers. Também pode procurar outra coisa, mas vamos nos casos mais simples. Temos aqui o Discovery, o cliente que procura DHCP server. Recebe e envia uma resposta offer, dando os recursos que o cliente está pedindo, gateway, máscara, o que for. Request, vem o cliente, diz ao servidor: obrigado pela oferta, eu quero sim, me dá esses recursos. E no acknowledge é quando finalmente o servidor diz: muito bem, fique com os recursos que eu ofereci antes, há um reconhecimento e obviamente vai bloquear esse recurso do seu pool
de endereços IP que tem para entregar na rede. Todo esse processo chamado DORA, como as letras vermelhas que aparecem na tela. Tendo entendido isso, tem mais uma informação que vocês precisam entender. As opções DHCP. Tenho certeza que muitos já conhecem essas opções e vamos vê-las como informações adicionais que vão na mensagem de DHCP. Eu acho que são opcionais, mas vamos ao que os livros dizem. Quando falamos em comunidade, se mencionou alguma coisa de DHCP, BGP, ou seja, o que faz é BGP, mas a informação, as opções de DHCP são mais ou menos a mesma coisa. Enviamos um pacote, por exemplo, no aeroporto, e eu coloco assim, frágil, escrevo este lado para cima, prioritário, cuidado. Isso é mais ou menos a mesma coisa. Por que eu digo isso? Eu expliquei tanto de DHCP, mas no mundo IPv4, as redes majoritariamente IPv6 estão muito ligadas a esse conceito. A RFC 8925 que eu mencionei no início, vamos voltar. O título é IPv6 Only Preferred Option for DHCP version 4. Esse documento especifica a versão 108, que vai poder sinalizar do cliente até o servidor, vai dizer, olha, eu sou um cliente na sua rede, posso trabalhar com IPv6 Only. Então, eu não preciso endereçamento IPv4. Essa é uma das mensagens. Podemos dizer que o host suporta IPv6 only, mas eu estou disposto a não obter um endereço IPv4. Essa é a mágica dessa história. O cliente diz para o servidor, eu posso operar na tua rede com IPv6 only. Diga-me, servidor, se está de acordo comigo. Então, a rede tem os brinquedos que eu mencionei, NAT 64 e o outro. Nós estamos prontos, então, DNS 64. Bom, indo um pouquinho mais... Temos o cliente do lado esquerdo, o servidor do lado direito, enviamos a mensagem Discover com uma quantidade de parâmetros solicitados, nesse caso, Gateway, DNS. Vejam que do lado direito, em cima, na cor laranja, aparece o número 108. Esse é o número de opção alocado. O servidor... Bom, tem essa mensagem Discover que vai do cliente ao servidor. Então, ele diz assim, opa, aí estão os recursos que você me pediu. Eu posso fazer 108. E diz aí 30 minutos. 30 minutos significa o tempo que leva, ou seja, o tempo que o cliente vai pagar IPv4 para chegar até chegar a esse processo. 30 minutos pode ser pouco, muito, isso pode ser ajustado. Mas, basicamente, é o que acontece, bem simples. Vamos a mais detalhes. Façamos uma comparação entre a negociação DHCP4 sem a opção 108 e com a opção 108. Acima à esquerda, vemos a primeira captura do Watcher. Vemos o processo DORA, Discover, Offer, Request, Acknowledge. Embaixo temos a opção 108, com a opção 108 temos... parece aqui um curto-circuito. O handshaking de DHCP, onde, bom, temos o Discover e temos o Offer. Mas vejam que depois o cliente não continua com o processo de handshaking. Então, isso vai permitir que o servidor DHCP não bloqueie o endereço IPv4. Isso economiza uma quantidade muito grande de recursos. Exemplos, temos dois gráficos. Do lado de cima temos um, do lado direito temos outro. Um exemplo da configuração de DHCP. Nesse vendor, particularmente, escrevia-se em hexadecimal, mas não faz diferença. Vemos o que diz aí. Está marcado no retângulo verde, opção 108, tipo hexadecimal e a data, ou seja, os dados. Temos aí o que equivale a 300. E vemos a captura de word chart como 108. Vejam que está Wireshark. E a longitude é 4. Tem IPv6 Only Preferred by Time. E são 300 segundos ou 5 minutos. Para resumir, Alejandro, é muito interessante o que você está dizendo. Eu quero IPv6 mostly. É bem simples o que tem que fazer para chegar lá para conseguir.
Mas, claro que precisamos de mais documentação. Mas o que é obrigatório? O que precisamos de uma rede desse tipo? Precisamos de uma rede NAT 64, DNS 64. Aqui não mencionamos que, logicamente, o cliente deve suportar isso. Precisamos configurar a opção do servidor DHCP V4 com a opção 108. Já vimos um exemplo. Opcional para que tudo funcione 100%, ter CLAT nos clientes. Na terça-feira, Alejandro de Ridio apresentou 4x4 CLAT, mencionou o CLAT, mencionou também o senhor Jordi Palet, com quem escreveram um drafting no OIETF. Basicamente, CLAT é um pequeno software instalado no cliente. Hoje em dia já vem predeterminado uma série de sistemas operacionais e é capaz de entregar um socket IPv4 só quando o cliente pede. Já falamos de endereços IPv4 literais. Mas não é demais implementar RFC 8781, que permite passar o prefixo de NAT 64 e DNS 64. Desculpe, aqui só um prefixo, é NAT 64, dentro da rede de Router Advertisement. Se temos a rede NAT 64 e DNS 64 utilizando o prefixo, esse pedacinho não seria necessário. Mas se podemos fazer, bom, aí como diz no slide, é opcional. Para terminar, acho que é o último slide que eu tenho, as vantagens de uma rede IPv6 Monthly. Acho que há muito mais vantagens. Temos uma economia significativa de endereço IPv4. Falamos de 2/3 dos dispositivos. Imaginem essa rede onde nos encontramos no ISCD do evento, estaremos economizando 2/3 dos endereços IPv4 que o DHCP Server está utilizando. Imaginem que isso é um campus universitário, uma implementação que está sendo feita bastante em companhias, organizações, no Wi-Fi da universidade, por exemplo. Se temos NAT por trás, logicamente vamos ter mais clientes IPv6, então vou economizar uma série de processamentos de memória nos dispositivos que temos no NAT. Todos sabemos que a pilha dupla no final é muito mais complicado, então a tendência é para IPv6 only. Precisamente onde esse conceito existe. Isso é basicamente o que eu tinha. Vou colocar, eu sei que o Jordi é da Espanha, mas eu vou colocar isso aqui para entender. Estão me ouvindo? Parabéns, Alejandro, pela apresentação. Você tem conhecimento sobre quais sistemas operativos já estão operando com a RFC 8925? E se os ISPs ou os provedores de internet têm conhecimento que eles podem fazer esta configuração com a opção 108 em seus equipamentos? Henry, muito obrigado pela pergunta. Eu vou dar a resposta brevemente. No caso do Android, nas últimas versões, que essas já suportam, porque já tem o CLAT incorporado há mais de 5 anos, ou pelo menos há 5 anos. Eu quis incluir no slide, mas não havia tempo para explicar tanta coisa. Mac também já tem há vários anos, iPhone também vai operar muito bem com a opção 108. E vou esperar quando o Jordi... Vou esperar que o Jordi me apoie com a sua opinião. E se os provedores, por exemplo, não conhecem, não vou falar sobre os provedores. Essa palestra é para dar conhecimento sobre essa opção. Não só provedores, podem ser muitas empresas dentro das suas redes também. Eu não sei se eu deixei de responder alguma coisa. Obrigado, Henry. Jordi Palet, para complementar a pergunta e a resposta do Henry, na verdade,
É bom que os provedores conheçam essa opção, mas não está pensada para os ISPs, sim para redes corporativas, privadas, domésticas, de governo, ministérios, etc. Inclusive a universidade, qualquer tipo de rede que possamos dizer que são locais ou campus. O único sistema operacional importante que neste momento não suporta isso é o Windows, mas a Microsoft se comprometeu e, de fato, vamos estrear isso no próximo ITF em Madrid em julho deste ano. Basicamente, o que acontece, isso está padronizado faz tempo, foram feitas provas massivas importantes. Posso dizer que uma das pessoas que trabalhou na padronização disso trabalha no Google. E imagina então que já testaram isso na rede corporativa do Google. Imagina a escala que isso tem. Foram detectados problemas, foram resolvidos. A partir daí, completou-se a padronização. No último IETF, no último mês de março, em Bangkok, tivemos no SSID na Wireless de teste. Muitos participamos para comprovar isso num ambiente mais de engenharia, como é o caso da rede da IETF, e funcionou sem problemas. Bom, houve um pequeno problema no primeiro dia, foi reparado e tudo funcionou. No próximo IETF em Madrid, em julho deste ano, vai ser predeterminado. Todos os usuários da rede vão estar no ambiente IPv6 mostly. Se não funcionar alguma coisa, podem mudar a outro SSID. Mas, por enquanto, essa é a ideia. Esperamos, então, continuar com IPv6 mostly predeterminado daí em mais. Alejandro disse algo importante no último slide. Gerir uma rede ou gerenciar uma rede dual stack ou pilha dupla tem complexidades adicionais. E isso tem um OPEX também, importante. Se cada vez temos mais dispositivos que funcionam com IPv6 only, para que vamos entregar endereços IPv4? Essa é um pouco a ideia. Obrigado pelo comentário, Jordi. Quanto à questão da Microsoft, recentemente, num podcast muito famoso chamado Packet Pusher, entrevistaram uma pessoa da Microsoft que falava sobre a implementação da opção 108 em equipamentos Windows. Acho que está bem quente ainda, está saindo do forno. Atualizem o Windows que já vão tê-lo. Estamos meio que moderando. Nome, por favor? Hypens Stereo. A minha pergunta é sobre o que você recomendaria para os ISPs de tamanho pequeno ou médio que já têm um lote IPv4, mas querem implementar IPv6. O que você recomendaria em relação a isso? Obrigada. Obrigado. Como o Jorge disse, isso está mais orientado para a parte corporativa. Esse é o elo que faltava na parte corporativa em que nós sabemos que a implementação IPv6 não avançou na velocidade que nós desejávamos. O que eu posso recomendar para um ICP pequeno seria falar com aquela empresa ou aquela organização que está solicitando mais recursos e nós, provavelmente como ISP pequeno ou grande, podemos dizer que bom que isso existe e que tente promover dentro da sua rede. Muito obrigado.